Vocês acharam que o pesadelo tinha acabado quando o Clube dos Perdedores derrotou o palhaço? Pensem de novo. It Bem-vindos a Derry chegou na Max quebrando tudo. Já é a terceira série mais assistida da plataforma, atrás apenas de The Last of Us e A Casa do Dragão. Voltamos para 1962 para ver a origem do mal. E meus amigos, essa temporada entregou conexões genealógicas, o lendário incêndio da Black Spot e uma teoria sobre viagem no tempo que mudaria tudo o que sabemos sobre Pennywise. Vamos flutuar nessa análise daqui a pouco. Fala pessoal, eu sou George Ricardo e hoje no CG eu tô aqui com o Matheus. Vamos falar da primeira temporada de It, Bem-vindos a Derry. A série serve como um prelúdio ambientada em 1962, explorando as origens de Pennywise e os eventos que moldaram a cidade. A trama foca em Charlotte e Leroy Hallam e no misterioso incêndio no Black Spot, enquanto a cidade lida com o desaparecimento de crianças e o surgimento de uma entidade que se alimenta do medo. Vamos lá, Teteu, tem muitos tópicos pra gente falar hoje, cara. Então vamos começar bem de leve aí, bem sem spoilers mesmo, pra gente não se atravessar, cara. Suas primeiras impressões. Ah, você gostou mais ou menos? O que você achou? Você que é um fã assíduo aí de Stephen King. Então, né, cara? Assim, Welcome to Derry, gente, assim, em resumo, né, é bom, é legal, eu recomendo assistir. Eu tenho uma porrada de ressalvas com relação à série, né, cara? Porque ao mesmo tempo que ela me conquista com muitos momentos foda, sabe? Momentos épicos, assim, coisas interessantes e personagens bem construídos, ela também cai no genérico do caralho, sabe? Ela comete os mesmos erros, assim, do Stranger Things e qualquer série assim mais popular mesmo, né? Ela é memorável, mas ela deixa de ser assim uma obra-prima, cara. E no geral é o que eu sinto com Welcome to Derry, sabe? Todo episódio acontece uma coisa muito ruim, mas também acontece uma coisa muito boa, e aí eu fico sempre dividido, né, em cada episódio. Mas é isso, você já foi mais receptivo, né, cara? Você já curtiu mais a série em questão, né? Eu sou muito fã do Stephen King, né? Isso não me atrapalhou em alguns aspectos, mas em outros realmente acabou deixando a desejar, né? Mas e você, Gigi? Você que é um cara que curte muitos filmes, né? O It 1 e o 2, né? E você também que acho que agora ultimamente você tá gostando muito mais das obras do Stephen King do que antes, né, cara? Porque teve muita coisa aí desse ano, né? Teve Running Man, que foi mais ou menos, mas também teve A Longa Marcha, que também é do King e você amou, né? E aí, Gigi? Como é que você tá com Bem-vindos a Derry? Cara, eu gostei demais, já fazendo meio essa troca de caminho, eu acho sim que tem alguns problemas que eu acho que vão além desses truquismos, né, de feito de adolescentes para adolescentes e tal, que Sim. é uma marca aí hoje em dia. A gente tem que entender também que, vamos lá, a gente até, o Matheus citou aqui no trocadilho, né, tem muitas coisas que eles erram, que nem Stranger Things. Mas Stranger Things é a grande série adolescente ainda. Sei lá, 6 anos, 7 anos, 10 anos quase aí. Ela ainda é a grande série adolescente. Tipo, de terror, né? Então, eu acho que assim, o que parece ser um erro talvez seja a tendência do momento, né? O Muschietti caindo na tendência do momento. E dito isso, eu acho que a série ainda tem alguns problemas que a gente vai pontuar aqui perante o caminho. Que são problemas que eu entendi, Matheus, agora, que são quase que coisas pessoais do Muschietti aí, que ele errou lá no Flash, e eu achava que era uma coisa, tipo, pontual, mas não. Se você for reparar na carreira dele aqui, tá em tudo, cara. Eu já vou abrir então pra gente falar mais à vontade. E eu quero começar aqui, eu separei alguns tópicos pra gente falar, pra gente não ir voltar várias vezes, cara. E o primeiro que eu queria falar são as conexões com o filme. O que mais gerou engajamento na internet, né, foram essas conexões diretas aí com o Clube dos Otários, né, o Clube dos Perdedores. E a primeira grande surpresa aí, que se falou durante a série inteira e depois acabou se confirmando, é a mãe do Rich Tozer, né? No final da temporada a gente tem aí a confirmação de que a personagem Marge é, na verdade, a mãe do Rich, que é a Margaret Tozer, né? Mãe do Finn Wolfhard. E aí, o que você achou dessas conexões diretas aí com os filmes principais, né? Essa árvore genealógica quase. Cara, eu assim, ao mesmo tempo que eu acho legal, né? Eu acho uma sacada legal.
É muito mostrar como o Pennywise é incompetente pra caralho, né, cara? Muito bom. A gente vai voltar nisso depois, né? A gente vai voltar nisso depois, né? Por conta das teorias aí, cara. Mas toda aquela questão do acaso que a gente tem, né, cara? Eu acho que enfraquece um pouco os filmes nesse sentido, né? Porque você tem o Clube dos Otários, né? Você tem... Pô, as referências, assim, são muito legais, né? Especialmente da mãe do Rich ser uma menina meio desbocada, meio piadista também, né? Meio que ela tem a personalidade que o menino vai ter também. Não que personalidade seja uma coisa genética, né? Mas tem essa piscadinha lá, né? E aí você pode até teorizar quem é pai de quem é mãe de quem aí na série, né? A série não esconde muito isso, né, cara? Mas no geral, as referências, elas são muito legais, sim, né? Poxa, tem um cartaz de morto do Rich e é uma coisa assim que você olha na hora e você fala, porra, que legal. Mas depois, quando você para pra pensar um pouco, você fala, porra, por que o Pennywise tá atacando esse daqui, né, cara? Pra alguns é bom, pra alguns é ruim. Eu, pessoalmente, não gostei tanto porque enfraquece aquele clima de casualidade mesmo, de serem só um grupo de amigos que por algum acaso conseguiram uma coisa boa, né, cara? Aqui bota muito mais naquele questão de que tá tudo predestinado a acontecer, né? E aí fica naquelas, né, cara? As crianças, elas são boas, elas têm carisma, né? Mas eu ainda vou te falar que eu pessoalmente gosto mais das crianças do primeiro filme, né, cara? Mas aí acho que é mais questão de preferência mesmo, questão de gosto, né? Porque o grupinho aqui, né, ele é muito legal, né? Muito colorido também, igual o do antigo, do filme do It também, né? Mas e aí, GG, e você, GG? O que você achou Não, da galera? Como é que tá? eu pontuo uma coisa, até eu usei a Marge aqui como principal exemplo, porque eu acho que é o grande plot twist que eles entregam, assim, né? Tipo, apesar de todo mundo tá comentando e tal, mas também tinha teoria pra todo lado, né? Tinha teoria de Sim. que ela era mãe da... Todo mundo era mãe de alguém e tal, então... Mãe de Tava alguém? exagerada. Todo mundo era mãe de alguém nessa série, então, tipo, as teorias estavam exageradas. E assim, a Marg, eu achei legal porque, tipo, se você, tipo, assistir depois de novo, você percebe o quanto ela tem do personagem do Finn, né? Do Sim. Mike lá. Que é, tipo, boca suja pra caramba. Ela é a personagem O mais Rich é boca muito suja da série. E o Rick era o Mike boca suja, né? Tipo, O Mike Boca Suja. O Mike Boca Suja que foi até censurado no filme, né, cara? No filme, ele é, na verdade, supõe que ele é um homem gay que tá no armário, né? Mas no livro, né, cara, é uma Mike coisa não, bem mais cara, bizarra. Rich, desculpa, eu falei Mike O aqui porque eu tô Rich. confundindo com Stranger Things, né? Tipo, Você lembrou do Stranger Things, né, cara? Mas aí, poxa, assim, você gostou mesmo de desse plot, cara? Você achou que foi uma coisa, uau, que foda? Ou você achou que foi um é, fanservice? Porque eu fico dividido nessa, cara. sim. Eu não acredito que foi um fanservice, eu acredito que tem uma coisa maior. Depois a gente vai falar mais disso pro final, mas Sim. exemplos aqui práticos de coisas que talvez sejam fanservice. Esse ator aqui que tá na nossa frente aqui, que aliás uma trama que eles criam no começo. Os pôsteres inteiros estavam um grupo de crianças, né? E aí essas crianças morrem logo no primeiro episódio. E aí eles Isso é trocam muito os legal, cara. pôsteres e tal. Então, e esse garoto aqui, esse judeu, o loirinho, ele é o tio do judeu dos filmes originais. Então ele também tem... O sobrenome é o mesmo lá. Então ele também tem essa coisa sanguínea. E aí a gente entra naquilo que você falou. O que é fanservice e o que tá fazendo a história andar pra frente, né? Porque tem isso Pois também, né, é. Matheus? O Muschietti, ele vem com uma proposta meio ousada, digamos assim. Apesar de ser uma história de trás, ele diz que tá contando essa história pra frente, né? Então a gente vai chegar lá daqui a pouco. Mas eu concordo uma coisa com você. Não dá pra comparar o carisma dos personagens do original com esse daqui. E aí tem uma sequência de coisas, cara. Tem muito ator mirim bom lá. Parece que pegaram os melhores atores mirins possíveis, cara. A Beverly, né? A menina que faz a Beverly, que até faz uma pontinha aqui também em Bem-vindas a Derry. Ela tem a mesma cara até hoje, inclusive, né? Pois é. Cara, ela é perfeita como Beverly. E ela é muito carismática. Ela fez uma série depois, né, na Netflix, que foi muito mal. Mas a série é muito boa, cara. Que é... Tem um palavrão no meio da série, eu não lembro agora, mas ela fez uma série de terror na Netflix também, assim, de adolescente, que é muito boa. Foi cancelada na primeira temporada. A gente tem o Mike,
do Stranger Things, que tava no auge do Stranger Things ali, Sim. fazendo um papel secundário. O Bill, que agora, depois daqui, foi fazer vários filmes. O cara que faz o amigo do Bill lá, que morre também quando adulto, é muito bom. E a escolha dos adultos, cara, talvez seja que não tenha ficado tão bom por conta disso, né? Porque eles eram tão bons, crianças, que adulto ficou meio mais ou menos, né? Eu só tenho uma exceção, cara, que é o Rich adulto, né, cara? Porque o Bill Hader, ele é exatamente igual ao Finn Wolfhard, né, cara? O ator adulto, né? Ele é exatamente o ator mirim, cara. E é até assustador, né? Mas é muito engraçado, né? E o Bill Hader, ele já é um ator famoso, né? Um ator de comédia aí. Então, e foi o Finn que escolheu ele, hein? Foi o Finn que escolheu ele, cara. Eles são muito parecidos, cara. É muito bom. Teve dois atores que, tipo assim, quando eles filmaram o primeiro filme, que perguntaram pra ele quem vocês gostariam que fizessem vocês. E teve dois que foram que eles escolheram e foi escolhido de verdade. A primeira é a Jessica Chastain, que foi escolhida pela Beverly. E o outro foi o Bill Hader. O Bill Hader. Não sei por que ele falou isso. Cara, mas é bizarro porque eles são iguais, né? Então acho que é um ponto legal, apesar do segundo filme ser um pouco mais fraco, né? Por consequentemente ser mais fraco, né? Pelo desfecho da história e também por serem adultos, né, cara? Eu acho que essa questão, isso é uma coisa do algoritmo, né? Que veio da Netflix, mas que o Stranger Things trouxe, né, cara? Que assim, esse terror com crianças, né, cara? Crianças ser uma coisa muito vulnerável, assim, algo que a gente quer proteger, né? Como sociedade, né, cara? E você fazer um terror onde o ponto focal são crianças, né? Eu acho que totalmente muda, né, a maneira com que a história desenrola, né? E no segundo filme, eles são as mesmas pessoas, entre aspas, mas são pessoas adultas, né? Então a urgência fica um pouco diferente, né, cara? Acho que por isso também que o segundo filme, ele essencialmente vai ser mais fraco. E o Welcome to Derry, ele começa muito bem, né? Exatamente porque, como é um território livre, né, cara? É um banho de sangue de criança, né, cara? Criança morre à torta direito, cara. E isso é uma coisa legal também, né? Mas mais uma vez, né? Mais uma vez, porque pra cada coisa boa que a gente falar aqui vai ter uma coisa ruim. Porque, eventualmente, né, você cria os seus protagonistas, né, cara? E aí a pessoa vai ficar intocável, né? É um problema que o Stranger Things também tem, e é a mesma coisa que o GG falou, né? De trazer, assim, esses pontos focais assim, nunca morre série. Ninguém, né, irmão? Nunca morre ninguém, né, cara? Morreu o namorado da Joyce, morreu o irmão da Max. E ninguém do cast principal morreu até agora, né, gente? Exatamente. Aqui no Welcome to Derry, eles pelo menos têm uma bola de matar uma criança do time principal, né, cara? E o que já ganhou uns pontos aí comigo também. Matheus, sabe uma coisa que eu ia falar, aproveitando isso daí, até pra gente encerrar essa primeira parte aqui? Do personagem aí do Mike Hallon, né, cara? Porque a série foca no Will Hallon, que é o pai do Mike dos filmes originais, e muita gente reclama, né, que... reclama que o Mike não tem o destaque que tem nos livros no filme, né? Inclusive trocam algumas partes dele pesquisando a origem da coisa lá pra outro personagem, que é o gordinho lá. No filme eles trocam. E aqui dizem que tentam dar esse enfoque mais importante na linhagem mesmo do Mike, né? Mas aí tem um problema pra mim. Porque o Will, cara, ele... Como que ele não lembra de nada depois adulto, sabe? Ele aparece nos filmes originais. Por que, né? Estranho. O avô, principalmente, aparece, né? Então, é que o Pennywise, ele tem a maldição, né? Todo mundo que sai da cidade de Derry, ela tem todas as suas memórias mexidas, mas eles não saíram. Então aí tá pro Andy Muschietti explicar, né, cara? Esse que é o problema em questão, né? Quando você tá falando Mike Halloran, Jorge, você não tá falando do Dick Halloran, do Richard? Porque eu tô ficando confuso aqui, né, cara? É o Dick Halloran, né? Tá, desculpa. Isso, eu falei sobre o nome errado, desculpa. Eu tô falando do Mike e do pai dele que tem aqui, né? O Mike é o garoto negro do original, certo? Aqui nós temos o pai dele, que é a criança, certo? Isso aí. E temos o avô dele, que aparece nos originais também, que é o cara que tem um problema mental e ele não sente medo. Isso. Que também é uma coisa que em outros... É até engraçado, né, cara? Tipo, essa condição, né? Ela é uma condição muito rara, né? De não sentir medo, né? Porque é um defeito cerebral, na verdade, né, cara? O seu corpo não produz, né? O feromônio que vai te fazer sentir medo e você não tem resposta sistemática pra isso, né? É uma doença tão rara quanto a doença lá do Novocaine, né? E aqui no livro do Stephen King tem um garoto que tem esse, entre aspas,
aspas, poder. E por ele ter esse poder, o Pennywise mata ele sem fazer sem temperar a carne, né? Porque tem isso também no livro, né, cara? Que tem no filme também, né? Ele fala que o medo é só pra temperar a carne, né? Porque ele come, ele prefere predar crianças, porque crianças são mais fáceis de sentir medo, né? E aqui, tudo bem, né? Ó, Teteu, olha como esses nomes de merda complicam a gente. Eu falei aqui o Will Halloran, né? Eu tava achando que tava falando errado, mas é isso mesmo. É o Will Halloran, Mike Halloran. É o Will Halloran. E o Dick Halloran. É Halloran, né? Isso, obrigado, é porque é parecida a GG. porra da pronúncia. Não, mas vamos lá. Então, pra falar do Dick Halloran, eu acho que a gente tem que ter um outro tópico, né? Eu quero falar do começo, falar do Iluminado também, né? Puxar coisas do livro, né? O Dick Halloran, né? Eu erroneamente, eu achei que ele não parecia no livro, né, cara? Eu nem... Que assim, o livro, gente, ele é um bloco, né? Uma bíblia aí de 1000 páginas, ele é gigante, né? Eu li umas 2 vezes na minha vida inteira e eu realmente não lembrava. Eu até, depois que o GG apontou que realmente ele aparecia, eu fui dar uma lida no capítulo dele, né? E até engraçado porque ele aparece em apenas um único capítulo. O Dick Halloran, ele tá de passagem por Derry, ele vê umas coisinhas lá e prontamente vai embora. Aqui, né, o Dick Halloran, ele é um personagem principal, né, praticamente, né, cara? Ele é na verdade, ele é a única pessoa que faz tudo ser possível, né? e assim, me incomoda de certa maneira, cara, porque assim, o Dick Halloran tá do caralho nessa série, tipo, o ator é muito bom, as cenas com ele são muito legais, tudo que envolve o Iluminado, né, eu acho sensacional, cara, porque eu adoro ver o poder, né, o Shine, né, aparecer assim na tela. Porém, cara, isso tira um pouco do protagonismo das crianças de novo, né, cara? Porque assim, o ponto focal, né, da história, né, é essa história que envolve as crianças, envolve essa questão do descobrimento, né? A criatura, né? O It, né? O Pennywise, né? O Galu, que tem milhares de nomes, né? Ele é muito uma metáfora por essa questão de crescimento, né? De tirar os medos, né? E o Dick Halloran, ele entrar na série, cara, essencialmente ele enfraquece um pouco esse ponto, né? Esse plot. Porque ele é um personagem que vem de fora, ele já é uma pessoa adulta, ele tem lá seus demônios, né? Que ele tem que trabalhar. Mas é um pouco, pra mim é um pouco deslocado, né? Especialmente porque depois de tudo que esse cara passou, mano, depois de tanto sofrimento e depois de quase ser fudido na cabeça por conta de um deus ancestral, o cara vai trabalhar num hotel assombrado, cara. É de fuder, cara. Os caras não dão descanso pra ele, né, mano? Puta merda. Eu tenho, pra mim, assim, Teteu, e eu concordo um pouco com você desse excesso de protagonismo pra uma figura que, né, essencialmente ele tem uma passagem pequena. No livro é inclusive um flashback ali, tipo, é uma coisa muito Sim. pontual ali pra fazer uma conexão mesmo, porque do que o Stephen King gosta muito, né, de fazer essas conexões, falar que tá tudo no mesmo universo. Não é bem uma Sim. participação que tenha mudado alguma coisa ali. Saber que ele enfrentou o palhaço e pior, a Venceu. gente tem ali... ele em certo momento venceu, né? Tipo, a gente tem alguns pontos aqui. Primeiro, é um Dick Halloran que não sabia utilizar seus poderes ainda. Entendeu? Ele é um militar que também faz uma conexão... o filme tem várias conexões aí com peças de Stephen King. E depois a gente vai comentar mais pro final também o plano do Muschietti, né? Que é um plano meio ambicioso e tal para as obras do Stephen King. E a gente tem, então, como o Matheus falou, esse Dick Halloran super valorizado. E aí eu fico pensando numa coisa, Matheus. Talvez faltou uma criança com Shine, né, cara? Porra, tudo bem, porra. Tudo bem o Dick ser esse cara fodão e tal, mas talvez uma criança pra ele tutelar e fracassar na tutela, né? Talvez ele ficar traumatizado criança... porque não deu certo, né? Ele não conseguiu ajudar essa criança. Podia ser o Rich até. O Rich, até porque o Rich morre e é até engraçado porque no final da série a conexão que a gente tem do Rich saber que ele tá lá é por conta do Dick Halloran, né, cara? Então se ele fosse uma criança com Shine mesmo, ia ser bem legal, né, cara? Então, eles até dão uma desculpa, né, pra ele ter ido pau a pau com o Pennywise, né, porque ele tá usando lá a daga ancestral lá do Maturin, né? O Maturin também... Né? O Maturin... eu acho muito legal isso, né, cara? O Maturin virou um chá, Matheus. O Maturin virou um chá. Chá de tartaruga.
Chá de tartaruga. Cara, eu acho muito engraçado porque tanto nos filmes, né, quanto na série aqui, eles fogem completamente da figura do Maturin, né, cara? Eu não sei se eles iam achar que é muito cômico, né, você ter uma entidade que é meio que um demônio ancestral e você ter uma entidade que é tão pura e boa que ia ficar uma coisa muito Disney, né, muito bem contra o mal, né? Mas o Maturin aparece, né, cara? Ele tem uma referência ali, os ancestrais tomam um chá lá e vê o Maturin, tem um pedaço, tem adagas especiais do Maturin, tem os pilares, né, que representam o Maturin. Ele tá, mas não tá, né, cara? Então, pelo sim ou pelo não, eu até prefiro, viu, GG, por te falar, porque tira um pouco daquele endeusamento dos personagens, né, cara? E até é engraçado, né, porque o Clube dos Otários, eles são tão unidos, né, e eles são tão intocáveis, porque eles são protegidos pelo Maturin, né, cara? A galera aqui do Bem-vindos a Derry não é. Então, por isso que eles estão morrendo à torta direito, né? Fazendo essa conexão aí, o Stephen King, ele diz sempre, né, que o verdadeiro horror de Derry não é só o palhaço, mas as pessoas. E aí, lá pra um dos episódios, e é uma coisa que já tava cantada desde o começo, a gente tem um infame incêndio do Black Spot, né? Onde mostra Black essa conexão Spot. que é essa coisa do racismo em Derry é muito forte também. E é interessante porque os protagonistas são pessoas, uma família negra praticamente, né? E a gente tem esse racismo como quase um horror maior até do que o Pennywise, tá ligado? Sim. O grupo em si, na verdade, ele é bem mais... Ele é bem formado por minorias, né? O Rich mesmo, né? Ele é um menino hispânico, né? Ele também todo mundo ali no grupo tem alguma coisa assim que não é o branco padrão americano, né, cara? Então, se for olhar por essa analogia, dá até pra realmente entender, né, esses ataques do Pennywise como ataques de segregação mesmo, né? E até um ponto interessante, né, cara? Porque na época da série tá nos anos 60, né? Então, apartheid, direitos civis, né? Tudo isso tava pipocando nos Estados Unidos, né, cara? Então o Black Spot, né? Ele ser essa coisa, tipo, fodida de ruim, cara, faz total sentido, né? E é um episódio impactante pra caralho, sabe? Foi uma coisa que mexeu muito, né? Eu lembrei muito da série do Watchmen, né? Quando você tem também o incidente em Tulsa, né? Onde é um ponto de história sendo reescrita, né? Mas pra falar de problemas atuais, mais uma vez, né, cara? Aí é um ponto onde a série acerta pra caralho, traz medos reais da vida e traz, né, toda a questão sobrenatural, né, cara? Porque o Black Spot, cara, ele aparece até no filme do It também, né? Ele aparece no original e é um ponto muito de pesadelo de um dos meninos também, né? Do Mike. É que, cara, eu dei uma bugada com o Mike, cara, porque quando você falou Mike, eu pensei no Finn Wolfhard, né? Porque ele é o Mike do Stranger Things. Aí você chamou de Mike também, aí a gente tava misturado. Porque o menino chama Mike, né, também, cara, só que é um menino negro, né? E aí tem, TT, uma coisa que eu anotei até aqui, mano, que eu achei uma frase muito forte e conecta com algumas coisas que eu percebi da série. Por exemplo, o Dick Halloran, que é o grande cara poderoso que tem o Shine na série, ele ainda assim, ele é muito submisso às pessoas brancas do exército. Parece que ele não consegue utilizar esse poder pra se livrar dessa coisa que é quase envolta às pessoas negras, assim. Ele, inclusive, barganha entrar na mente do palhaço lá, com todo o perigo que ele tem, em troca de conseguir o espaço do Black Spot, que é um bar só pra militares negros, cara. Então, assim, um bagulho muito bizarro. E aí tem uma outra coisa que acho que é no último episódio, Teteu, ou no penúltimo, eu não lembro agora. Mas nos últimos episódios ali tem uma cena onde o Will, né? O filho o neto do Mike. O Will tá... O Will tá... Isso. O Will tá atendendo um telefone lá e ele tá falando, eu não tenho medo lá de você e tal. E o Pennywise pega ele e faz ele flutuar. Usa o Shine lá pra ele flutuar, as luzes lá. Sim, o Dreadlights. E aí isso, aí depois o Pennywise liga pro pai dele. E ele tá lá, você sabe do que você tem mais medo, não sei o quê? Ele, de você? Não de mim, da gente. Aí ele ouve a voz do filho dele. E nisso ele fala uma frase, cara, muito pesada, que eu estou louco pra saber o sabor dele, porque pessoas de pele escura têm o gosto melhor. Caralho. Bicho,
Caralho, Puta frase racista do caralho, assim, tipo, dentro do contexto, tá ligado? Dessa Derry, eu achei que, né, com a grande questão do Black Spot e tal, que é uma pedra cantada, cada temporada aí planejada pra 3, né, vai ter um grande evento desses. Uma grande catástrofe que matou muita gente, né? E dá essa mistura de ódio racial com o sobrenatural mesmo, né? O Pennywise aí surgindo no meio das chamas aí do Black Spot pra atacar os sobreviventes. E aí até fica aqui o recado, né, cara? Eu me emocionei porque o Rich, apesar de tudo isso, ele morre sem medo, bicho. Acho até por isso ele volta, né? Cara, e foi muito Constantine, né, GG? Ele morre dando o dedo do meio. Quer dizer, ele não morre dando o dedo do meio, né? Mas depois ele aparece tipo, como espírito dando o meio do meio. Cara, e assim, eu acho isso muito legal, né, cara? Porque como você tá misturando aqui o universo do It com o Iluminado, né, cara? A gente sabe que no Iluminado tem toda esse pós-vida, né, cara? E que você consegue ir e vir, assim, do céu, ou você vai acabar ficando preso aqui como um fantasma. Tem muitas nuances disso, né, cara? E você vê ele morrendo, né, cara? E morrendo sem medo, né? Fazendo um grande sacrifício, né? Pô, cara, foi um momento muito emocionante. Foi uma coisa que eu confesso que eu não esperava ver, especialmente. Tá vendo, cara? A série ser genérica e eu não esperar muito, cara, em alguns momentos, ela surpreende muito nesses outros, né? Porque eu não esperava, cara, que ia ter uma complexidade assim tão boa, sabe? Eu não esperava que ia ter esses grandes momentos aqui com o Reach que a gente teve, né, cara? E isso pra mim foi muito bom. É mais um ponto positivo aí pra série também, né? Do Welcome to Derry, gente. E aquele negócio, né, Matheus? É interessante você saber, assim, que nem o Matheus falou. Quando você tem o Will, que é parente do Mike, do original, você sabe que ele não vai morrer, porque, né, se ele morrer, o cara não nasce. Tem que nascer, Exatamente. Então a gente já sabia que ele era meio intocável. Agora, quando você pega um personagem que nem o Rich e você transforma ele automaticamente num personagem mais carismático e ele é a grande morte da série, é pesado, cara. Exato, ele morre porque assim, você sente. Cara, quando ele foi introduzido de fato nos episódios, né, cara? Pô, o moleque fazia a gente rir, né, cara? Era o bobão do grupo, né, cara? A gente tinha. No original, a gente tem o Rich, né? O Rich não morre, mas assim. É muito aquela luta e a todo momento você acha que ele vai morrer exatamente por ele ser o palhação do grupo, né? E ele é o moleque, né, cara, que ele verbalizava que ele não queria nem estar ali, que nem eram amigos dele muito próximos, né? E quando chega na hora de verdade, né, cara, ele manda o palhaço se fuder e pega um taco de beisebol, começa a bater no bicho, sabe? E é o momento que você fala, que da hora. E aqui a série meio que teve esse mesmo momento, né, cara? Porque a única diferença é que você não ri, igual você quando você ri com o Rich lá lutando com o Pennywise, né? Aqui você fica triste, mas é um momento muito impactante. E vamos agora falar um pouquinho, Teteu, de uma coisa que polêmica aí. Tinha gente que queria saber, tinha gente que não queria saber. Bob Gray, cara. Bob Gray. O que você achou dessa coisa de mostrar a origem do Pennywise? Literalmente, eles mostram tanto a chegada, né, do Pennywise lá num meteoro e tal, caindo na Terra, quanto mostram por que ele escolheu essa aparência do palhaço, né? Ele ficou fascinado com o Bob Gray atrair as crianças, e então ele assume a forma do Bob Gray por conta disso. Você achou que é exagerado ter mostrado tanto do Bob Gray? Tipo, mostrado a forma humana dele? Cara, sim e não. Vamos lá, né? Pra voltar um pouquinho, né? Vamos voltar pra criação do universo, né, cara? Pra quem não sabe, né? Pra quem quiser conhecer o livro, né? No caso, tanto na Torre Negra... A Torre Negra isso é mais explicado, né? Tanto é que essa série tá tentando ser um pouco mais a Torre Negra, né? Na criação do universo, você tem Gunn. Gunn, ele seria tipo o James Gunn, né? O Gunn, no caso, o Gunn no universo do It, né? No universo do King mesmo, ele seria Deus. Ele seria o criador, aquele que traz tudo, né? O Pennywise, né, cara? O Galu, ele é filho dessa entidade. E o Maturin também é filho dessa entidade, né? Eles vêm da mesma criatura. E aí ele caiu, né, aqui, né? No livro dá até entender que foi o Pennywise que extinguiu os dinossauros, tá? Porque, tipo, é muito ali no começo da nossa história, né, humana.
e ele caiu aonde é Derry, né? Ele faz parte da cidade, né? Por isso que ele tá em todo lugar, por isso que a cidade é um lugar muito miserável, muito depressivo, né? No livro a gente tem uma passagem de que ele adora a forma do Pennywise, né? Pennywise, o palhaço dançarino, né? Que é assim que ele chama. E ele sempre falou que ele gostava muito da forma do palhaço, porque é a forma mais fácil que ele tinha de matar as crianças, porque as crianças gostavam muito dele. E aqui, cara, essa questão toda, né, do Bobby Gray ser um personagem, né, ser uma pessoa, né, um ser humano que viveu lá nos anos 10, né, 10, 20 ali, né, sendo um palhaço de circo. Um ser humano calvo, todo esquisito, né? Aí É o André Calvo, né? o André Calvo. É o André Calvo, né, cara? O André Calvo, gente, o Pennywise, ele parece muito um amigo nosso, o André, né? O André, que Deus o tenha. O André tá vivo, tá? Mas ele tá distante. E o Bob Gray, né, cara? Eu acho muito legal, né? Porque ele aparece como esse pai depressivo, né? Ele não é, tipo, uma figura que quer fazer as crianças rir, ele não é uma figura que tá feliz com o que tá, ele é um cara alcoólatra, sabe? Ele é um cara alcoólatra muito, muito Zé Ninguém, né? Ele tem a filha lá que ele gosta muito, mas ele é só um cara, né? Porém, a perspectiva do Pennywise é diferente, né, cara? Quando o Bob Gray tá lá dançando, né? E as crianças estão em volta, todo mundo ri, todo mundo quer ir pra perto dele, e é só isso que o Pennywise absorve, né, cara? Ele quer ser bem visto, né? Ele quer ser notado, ele quer que as crianças venham até ele, né? Porque é uma coisa que eu acho que a série faz muito bem também, né? O Pennywise, ele não é exatamente uma figura pensante como a gente, ele não é muito racional, igual a gente é racional, né, cara? Ele é muito mais um animal mesmo, né? Ele come por instinto, e por isso que foi uma sacada legal, né, trazer essa história do Bob Gray. Mas ao mesmo tempo, né, cara, de novo, é a criatura ancestral, filho de uma criatura que criou o universo, que tá aqui, né, cara, tomando fumo de criança. E assim, é aquela questão daquela, entre aspas, gigantes humanizada, né? Querer trazer simpatia pra aquele rosto. E assim, como história, pra mim, eu acho que funciona, mas como terror, né? Eu acho que aí a gente perdeu bastante, viu? Do mistério mesmo, do que seria o Pennywise. Mas aí, Gigi, você, mais uma vez, o que tu achou? O que tu achou do Bob Gray? Cara, eu confesso que, assim, num primeiro momento eu não gostei tanto. Eu achei um pouco aquela coisa da Penwitch lá também, que é a filha do Pennywise. Sim. Um pouco exagerado. Até achei que era uma forçação de barra pra conectar com a personagem mais velha que a gente vê, né? Ela aparece ela é um dos medos da Beverly. Então ela aparece lá no It Part 2 e tal. Então eu achei que era uma forçação de barra pra tentar explicar por que a Beverly tinha medo daquilo e tal. No começo eu fui muito por esse caminho. Depois eu fiquei pensando numa coisa assim que pra mim fez muito sentido e que eu acho que talvez fosse natural acontecer. Do mesmo jeito que a coisa tomou a forma como uma forma padrão do Pennywise, porque aquele tempo era um tempo muito onde a figura de um palhaço atraía muito crianças, ia chegar um momento onde hoje isso já não é assim. E o que o palhaço ia se tornar, sabe? O que atraía a criança? Ele ia se tornar o Felipe Neto? A galinha pintadinha. Ele ia virar algum youtuber aí que preda, né? O Gato Galáctico, o Lucas Neto, né, cara? É youtuber de criança. Ou a Peppa Pig. A Peppa Pig nem tanto mais, né, cara? Macho Urso, alguma coisa assim, sabe? Porque, assim, essa é até a coisa legal do Pennywise, né? Ele não tem uma forma definida, sabe? Ele tem essa forma que ele gosta mais. Porém, cara, ele vai... O foco dele é utilizar o medo que você tem. Ele não vai ficar na forma do palhaço se você tem medo de lagartixa, sabe? Inclusive, uma coisa muito interessante, muito legal que eu achei é quando mostra o flashback lá dele caindo na terra e tal, e os primeiros humanos eram indígenas, né? O medo dos indígenas eram padres, porque eram os colonizadores, né? Os caras que queriam impor a sua fé sobre a fé dos indígenas. Então eles tinham muito medo, e a figura de um padre lá, careca, era o que eles transformava no início, né? Tipo... Cara, bagulho bizarro. Isso é muito legal, né? Porque, assim, o que faz o Pennywise perder, né, no livro, né? Por conta dele ter escolhido uma forma, entre aspas, humana, ele vira mortal. Porque um ponto importante, né? A forma do Pennywise, né? O que ele é, são aquelas 3 luzes, gente. Aquelas 3 luzes laranjas que vocês veem saindo de vez em quando, no fundo da garganta dele. Ele é aquilo.
Ele é aquilo lá. E aqui, tipo, ele, obviamente, né, tem que pagar o Bill Skarsgård, né? Ele tá aí, né? Ele já é caro pra cacete, então ele tem que aparecer direto. Mas, né, a coisa em si, ela é um pouco mais sutil, né, do que realmente só o palhaço, né, que às vezes se transforma em outras coisas. Não, sim, com certeza, Teteu. E aí eu queria até falar um pouco sobre isso. O Matheus traz aqui algumas vezes quando a gente conversa uma questão mais dos livros, né? Ele sempre fala muito de Torre Negra. O trauma do Matheus cinematográfico é que não adaptaram Torre Negra do jeito que tinha que adaptar, entendeu? Pois é. Inclusive, Matheus, fiquei sabendo aí que a HBO comprou os direitos novamente da Torre Negra. Nossa, cara, pô, não me dá esperança não, GG, não me dá esperança não. Você lembra que um tempo atrás, né, tipo, lá pra 2005, a HBO comprou, na verdade a Warner comprou, né, aí a Sony acabou pegando os direitos e tal, e a AMC ficou com os direitos de uma série. Até hoje essa série não saiu do papel, porque é muito cara e tal, e agora a Warner comprou de novo os direitos. Ou a Netflix, né? Vai saber, porque... Então, vai ter esse detalhe ainda, né, cara? Não, então, e pra quem não lembra, né, gente, A Torre Negra, né, o filme aí com Idris Elba e com o Matthew McConaughey, que são dois atores fodas. Cara, acho que isso que é o maior absurdo, né, cara? Tipo, são dois atores bons pra caralho, sabe? Mas é com um diretor genérico, o filme, ele tenta adaptar todos os livros de uma vez, e, cara, o filme só não dá certo, cara. Até a minissérie do It, né, dos anos 90, lá, antiguinha lá, com o Tim Curry, né, cara? Ela consegue ser melhor, muito melhor, mesmo ela tendo muitos defeitos, né, por ser uma série baixíssimo orçamento, ela consegue ser melhor que um filme que saiu em 2015, 2016, cara. Não, mas com a grana da HBO, cara, a gente pode estar vendo aí o cinema sendo feito de novo, né? O novo Twin Peaks, cara, aí, hein, GG? O que você acha? Matheus, é uma série que só daria certo, e depois eu vou explicar porque a gente tá falando sobre isso daqui, tá, gente? Mas é uma série que só daria certo. É uma série que só daria certo com um orçamento a lá A Casa do Dragão, não é verdade? Cada episódio tem que ser orçamento de um filme, né? Não, cara, porque assim, o grande tchan da Torre Negra, né, que enquanto todos os livros do Stephen King, né, e os filmes que você vê, né, o Iluminado, Sonhos de Liberdade, o Corpo, né, até o It mesmo, né, tirando as questões do Pennywise, né, ele é muito pé no chão, né, cara, ele é muito pé no chão, ele é muito cotidiano de seres humanos. A Torre Negra não tem nada disso, cara, a Torre Negra é maluquice do começo ao fim. É um épico de fantasia, cara, é o Harry Potter do Stephen King, sabe? É o Percy Jackson do Stephen King, tipo, é a história das histórias, é a história que ele tinha em mente desde que ele tinha seus 15 anos de idade, sabe? E assim, é muita coisa, né? Você tem a Ordem, você tem os pistoleiros, você tem a questão do Shine, você tem o branco, você tem o vermelho, né? Você tem várias pequenas coisas que, quando você coloca no papel, né, no visual, cara, não tem como, sabe? É meio inadaptável. Então realmente, se vier uma série, ela tem que se comprometer a ser muito boa, cara, porque ela vai estar sempre a 2 passos de ser um desastre completo. E também o recorte, né? Como o Matheus fala, a grande questão aqui que a série também não consegue, que mesmo Bem-vindos a Derry não consegue falar muito sobre isso, que é essa questão da onde veio, o que é Maturin, que tanto viram easter egg, da onde veio a coisa exatamente, né? Caiu do espaço, mas da onde? E aí vem essa coisa do macroverso, que é um universo que é o centro do mundo, dos mundos, né, Matheus? E é onde... Sim. É da onde o Pennywise veio e tal, onde tem outros personagens. E como que você enfoca uma série que explica isso no quê, né? Talvez um personagem, tipo, indo em um episódio em cada mundo, talvez, fazendo uma... não sei, cara, como fazer isso, né? Cara, então, dentro da Torre Negra, GG, você tem os espelhos, né? Cada espelho, ele leva pra um universo diferente, né? E aqui é onde vem a coisa legal, né? Onde fica a meta. Dentro da Torre Negra, né? Um dos espelhos leva pro Stephen King. e tem um livro, né? Que é até, acho que o livro 3 ou o livro 4, onde o pistoleiro do livro, né? Ele vem proteger o Stephen King pra ele poder terminar o manuscrito do livro 5, cara. E assim, é uma coisa muito maluca, muito boba, muito meta, sabe? Mas a Torre Negra, ela teria que... Ela tem essa facilidade, né, cara?
Uma coisa muito legal é que a Torre Negra, né? Dentro da Torre Negra você tem essa sala de espelhos, e para cada espelho em questão, você consegue ver Derry, você consegue ver o universo da Carrie Estranha, você consegue ver o universo lá das Bruxas de Salem, você consegue ver o universo do Grito de Horror, né? De lobisomem lá do Stephen King também. Ele junta todo esse universo, né, cara? E a coisa legal do Stephen King juntando os universos é que ele junta o próprio nosso universo mesmo, né? Ele encara como que a gente aqui, como leitor do Stephen King, faz parte de um dos universos do Stephen King. Então, cara, se virem pra adaptar essa merda, né, Jorge? Eu acho que isso cairia muito bem como uma antologia, talvez. Cada temporada contando um pouquinho ali de um universo e conectando por um propósito maior no final ali, que numa temporada Sim. mais distante. Mas porque a gente faz essa conexão aqui que a gente fala, Matheus, e aí eu vou entrar numa outra coisa. Em Bem-vindos a Derry, o It mesmo, ele demora um pouco pra aparecer, né? Ele vai aparecer lá pro 4º episódio, eu acho, se eu não estiver enganado. O Pennywise, pela primeira vez. Si, né? O Pennywise aparece um pouco depois, né? A coisa, ela tá desde o começo, né? Assim, ela tá lá espreitando, né? Isso, mas a figura do palhaço, do Biscargard mesmo, só vai aparecer lá pro 4º episódio. É uma coisa, assim, que é proposital pra você, tipo, não ter esse embate logo de cara. E aí eu queria ver com você. A gente falou aqui das conexões com o Iluminado, né? E já na reta final, eles fazem várias outras conexões. Eles têm essa conexão do Iluminado, a gente tem a prisão que o pai da menina, de uma das protagonistas, é a prisão lá do filme Sonho de Liberdade. O Sonho de Liberdade, A gente tem essa conexão também. Nevoeiro também. O Nevoeiro, aliás, o Muschietti confirmou, numa entrevista aí esses dias agora, que ele já tem previsto, que eles têm os direitos, né? E eles querem fazer essa conexão. Que esse nevoeiro que vai pra série se passa nesse dia. Quando o It foi liberado. Então os poderes do It, a névoa do It saiu pra fora de Derry um pouquinho. E isso causou aquilo. Eu acho uma conexão até interessante aí. O que você acha? Cara, é interessante, mas quando a gente for falar da conclusão da série, né, cara, não faz muito sentido, né, GG? Tipo, eu acho legal, porque vai trazer... E finalmente a gente vai, talvez, ter uma adaptação boa do Nevoeiro, né? Porque a Netflix, ela cagou no pau muito com aquela adaptação, né, cara? O filme do Tomandini eu ainda gosto. Foi Netflix. Foi Netflix, eu lembro. Na época que eu assinava ainda, GG. E o filme do Tomandini eu acho muito bom. Eu acho ele excelente, eu acho uma boa representação do que é, né, o nevoeiro em si. Mas, cara, essas grandiosidades, esses pontos de grandiosidade não fazem muito sentido, assim, dado ao rumo que a série quis tomar com o Pennywise, né, cara? Eu não sei, que assim, eu acho que a gente, talvez eu esteja sendo meio amargo, talvez, mas cara, não puxa muita coisa, não puxa tanto. Você acredita que eu tô sendo amargo, GG? Não, eu acredito que também a gente vai ter alguma coisa ligada ao Iluminado. Eu acredito que esse ator foi muito bem, assim, ficou muito popular, muito querido, e eles não vão perder essa oportunidade, então eu acho que eles vão acabar adaptando, talvez, fazer a grande vontade do Stephen King aí de ter uma série do Iluminado que contemple o que ele queria, né? A gente até teve uma série que ele tentou fazer, mas não foi muito bem, né? Aceita? Talvez. Cara, essa série do Iluminado, ela é horrível, né, cara? A do Iluminado do Stephen King, né, cara? Ela é muito ruim. Ela, tipo, ela tenta ser igual ao livro, mas ela é uma porcaria. Mas tá aí, cara. Se tiver uma série aí, Overlook, talvez, né? Uma série contando aí o Dick Halloran aí, trazendo o Iluminado, eu acharia legal, cara. Eu veria facilmente esse ator de novo, cara, porque ele foi bom. Por mais que o fato do Dick Halloran estar dentro do universo do Witch como um protagonista não é legal, o ator mandou muito bem, a atuação dele tá boa e tudo que o Dick Halloran fez na série foi bom. Apesar de não dever ser protagonista. Vou soltar uma coisa aqui, Matheus, que o Germaine aqui me avisou que você está enganado. Não foi a Netflix que produziu o Nevoeiro. Foi a Paramount. E detalhe, a Netflix deve ter só exibido. É o mesmo diretor e os mesmos produtores do Castle Rock,
que é outra série ruim. Tem até o Bill Skarsgård, tá ligado? Nossa, então, gente, ó, já sabe pra quem não passar essa série, né? Já sabe pra quem não contratem essa galera, gente. Não façam isso. Vamos seguir então, Teteu, falar um pouco aí da conclusão da série, até que você falou aí que não foi tanto, que não fez tanto sentido. A gente tem essa coisa tipo do... o meteorito que derrubou o Pennywise aqui, na verdade era uma prisão que se quebrou e os indígenas pegaram essas partes, né, do pra fazer uma prisão pra ele. Então eles cercaram Derry pro Pennywise não conseguir ultrapassar as linhas ali de Derry. E eu até ia perguntar pra você isso, Matheus. Qual que é a explicação do palhaço não conseguir sair de Derry nos livros, cara? Tem alguma explicação lógica? Tem. A explicação é que ele, tipo, ele é tudo aqui. O spam dele, né? É que assim, ele foi muito ferido na luta dele com o Maturin, né, cara? E toda a questão dele se alimentar e querer devorar crianças, né? É pra ele recuperar a força e aumentar, né? Ele só foi morto antes dele conseguir concluir esse objetivo dele, né? Que era devorar e talvez tomar o mundo, talvez voltar à força principal dele, né? Isso não acontece no livro, porque o Clube dos Otários, assim como nos filmes também, mata ele antes, né? E aqui, assim, essa explicação faz até sentido, né, cara? É questão de ser alguma prisão, todo o ponto que faz ele só ser Derry, né? É até engraçado você falar que é só Derry, né? Porque é uma cidade inteira, né? Uhum. É o fato realmente de ele ter sido muito ferido, né? Todo esse plot dele tá tendo trabalho com crianças, né, cara, de ter que se alimentar e viver nesse ciclo merda, é porque ele tá ferido, cara. Ele tá quase morte. Ele tá igual o Pochita, Jorge, quando o Denji encontrou o Pochita, sabe? Ele tá na mesma situação. Então essa explicação que eles dão, né, que eles cercaram Derry ali pra esse monstro não conseguir sair dos arredores ali. Inclusive, a ideia é que essa prisão fosse o casco do Maturin, né, talvez aí sendo mais metafórico e tal. Inclusive eles enterram em cascos de tartaruga os artefatos, né. Mas fica uma coisa meio mal explicada, né, Matheus? Como você falou. Porque, vamos lá, se o Andy Muschietti quer dizer que no breve momento onde tirou um pilar, esse nevoeiro conseguiu sair de Derry e chegar na cidade vizinha, que seria onde acontece o nevoeiro, por que o Pennywise não saiu? Inclusive o Pennywise parece que às vezes ele fica brincando lá, ele podia simplesmente pegar e sair. Mas ele fica brincando, andando, sabe? Uma forçação de barra, né? Então, mas aí eu acho que é a lore que o Andy Muschietti quer trazer que não encaixa bem, né, cara? Porque poxa, o que faz o roteiro ser zoado, né, cara, é você querer dar uma explicação pra uma coisa que não precisava, né, cara? Porque assim, o Bob Gray, né, você querer explicar o Bob Gray, isso já era uma coisa contra o roteiro, né, cara? Porque é uma coisa que a gente não tinha. Então como não tem a mente do Stephen King pra poder explicar isso bonitinho, né, fazendo sendo uma coisa crível no roteiro, aqui você tem alguma ideia de algum produtor, do Andy Muschietti, que quando você coloca na prática não dá muito certo, né, cara? Assim como todos os militares, cara. Cara, isso pra mim é o maior absurdo, cara. Puta merda. Assim, se os adultos são geralmente burros nos filmes do It, né, e na série também, cara, os militares são mais burros ainda, né, cara? Eles querem transformar o Pennywise como arma, sabe? O bicho é um monstro que come gente, cara. Tudo bem que quer ser uma crítica, tipo, o governo americano é mau e tal. Mas, cara, faça um pouco melhor, né, cara? Porque, porra... Eles acham que podem acabar com a Guerra Fria usando o medo do Pennywise pra ter, tipo, depois de um grande ciclo de medo, ter uma grande união mundial, né? Tipo... Nossa, cara, olha que ideia maluca, né, cara? E assim, isso, GG, isso... O que, assim, na verdade, é uma ideia merda, mas é uma ideia que bate muito com o que os militares fazem nos livros de Stephen King, tá ligado? Eles sempre fazem bosta. Não, de fato. Não, eles sempre fazem bosta, mas assim, a grande diferença aqui, né, cara, é que é proposital, né, cara? Poxa, aqui a questão não é proposital, né? Alguém leu isso e falou, olha, isso daqui é uma grande ideia, gente, vamos colocar na série.
É muito engraçado, né, cara? Porque quando. Igual você falou de militares aí, a gente pode até puxar um pouquinho da longa marcha, né, cara? Na longa marcha, né, os militares eles são escrotos e até meio burrões nesse sentido, né? Mas é porque eles fazem parte do sistema mesmo, né, cara? O universo de Derry, cara, tecnicamente é pra ser uma cidade normal. Tanto é que, tipo, 90% das pessoas que passam por Derry veem como uma cidade normal. Se você é adulto em Derry, cara, geralmente você estaria seguro. Porque o Pennywise não vai atrás de gente adulta. Ele só foi atrás Derry é mais segura que clube. São Paulo, então? Cara, com certeza. É só você não ter menos de 10 anos, né? Mas esse que é o ponto, né, cara? Tipo, ele vai atrás do clube adulto, né? Porque é pessoal. Porque, tipo, é pessoal. Eles venceram ele uns 30 anos atrás e ele tá indo cobrar. Mas, assim, não é uma questão que os militares saberem, cara. Todas essas escolhas são as coisas que mais me tiraram da série, cara. Porque assim, a grande essência do medo, né? O que faz o terror ser terror, é aquele mistério, né, cara? É o inominável, é o medo do escuro, né? O que tem no escuro, né, GG? E aqui, cara, na série do It, né, eles estão indo por esse caminho de querer explicar tudinho, sabe? Querer, tipo, explicar o porquê que a pata do cavalo vai pra frente quando ele corre, sabe? Isso pra mim tira muito do charme do Pennywise como uma criatura de terror, né, cara? Pô, o filme... O filme, ele acaba não sendo muito assustador, né? Porque ele é um filme pra criança mesmo, né? Querendo ou não. Ele é um filme, assim, mais adolescente mesmo, né? Ele vai dar o medinho lá, mas ele não tem mais a essência do que pra mim era o Pennywise, sabe? Ele não é aquela criatura mórbida que a gente não sabe o que é. E assim, é uma coisa que tem nos livros, né, cara? Tipo, o que ele fala, né? Que ele fala que se você viajar com ele, né? Você vai flutuar, né, cara? E é um momento onde você não vai sentir dor, você vai só flutuar. E aí, mais pra frente, né, no livro, quando as crianças aparecem, elas sempre falam, você vai flutuar também. E é uma coisa que ela é muito legal, né, na descrição, porque é uma coisa que você não consegue conceber, sabe? Ela é uma coisa que ela não transmite muito bem no visual, né? E aqui, cara, por mais que os visuais sejam muito legais, tem explicação demais pro Pennywise, sabe? Isso foi uma coisa que pra mim não me pegou muito. Vamos falar disso então, cara, porque a grande teoria aí que o próprio Pennywise jogou aí de bait, né? E é uma coisa que muita gente tá teorizando, que é a teoria do tempo não linear, né? Que a teoria sugere que o Pennywise vivencia o tempo de forma não linear. Ele mesmo fala isso, ele estaria então... E aí vem a teoria que as pessoas trazem pra fora, né? Que ele estaria caçando os antepassados dos perdedores no passado pra evitar sua própria morte no futuro. Mas ele é tão incompetente, ou sei lá, ou existe uma força do destino que não deixa ele fazer isso, que sempre que ele tá perto de conseguir, ele acontece alguma coisa. Quando ele vai pegar a Marge, por exemplo... O Dick entra na cabeça dele bem no momento que ele ia matar ela, né? Momento, tipo, ele não consegue finalizar. Né? Cara, isso por um lado é legal, porque mostra que realmente as ações que ele tomou já aconteceram, então ele não pode fazer absolutamente nada. O que eu acho caído, na verdade, é essa concepção que a galera tá tendo dele, na verdade, tá querendo voltar no tempo e mudar as coisas, o que não é o caso, na verdade, né, cara? Se ele mesmo fala que não experiencia o tempo linearmente, significa que tudo que ele já fez já tá feito, gente. Ele não pode mudar o passado dele. Ele, inclusive, é até algo, se ele sabe que ele experiencia o tempo dessa maneira, ele não vai nem tentar mudar, porque ele já conseguiu. E aqui, né, pra mim, é a coisa mais maluca, né, que o pessoal tá falando, não, ele vai voltar no tempo e vai tentar matar os moleques, mas vai acontecer alguma coisa que dá errado. Não é bem assim que funciona, sabe? Se o tempo dele não é linear, não é ele voltando no tempo. Ele já viveu aquilo, ele já vai morrer. Ele sempre vai morrer em 2013, sabe? Ele sempre vai morrer naquele dia. Não tem mudança. Tem uma conversa da Meg com a Lily, depois da derrota do Pennywise ali no final, que eu acho interessante sobre isso, assim, que é quase que o Matheus respondeu. O Matheus parece que encarnou na Lily pra responder a Meg. A Meg conta, né, que ele falou que ela era mãe do Rich, que ela ia ter um filho, que esse filho ia matar ele. E aí ela fala assim: e se ele estiver tentando voltar ao passado e matar os nossos antepassados, os nossos pais? O que a gente pode fazer?
E a Lily responde o que o Matheus responderia. Ele fala, vai ser a luta de outra pessoa. Tipo, a gente não tem nada a ver com isso, tá ligado? E é meio que isso, literalmente, né? Tipo, a gente tem que sobreviver aqui. Se ele voltar ou não, se ele tem consciência ou não, já não é mais a nossa luta. Tipo, Não, a gente chegou, a gente tá vivo. Mas isso é muito irônico, GG, porque assim, ao mesmo tempo que eles têm essa informação de que talvez ele vá tentar voltar ao passado pra matar eles, tudo isso já aconteceu pra gente, sabe? Então, se ele tentar matar os pais da Marge ou os avós da Marge, já vai ter acontecido no momento em que ela tá tendo essa informação. Então, entende que é uma ideia de jirico, sabe? Eu acho que o que eu acho mesmo, Jorge, que tentaram fazer foi tentar humanizar o Pennywise, sabe? Foi tentar falar, olha o Pennywise aqui, gente. Olha como ele é triste. Olha o bebezinho aqui. Olha como ele é um vilão que sofre. Eu sinto que é muito isso, cara. Eu acho até, Matheus, que talvez, e aí é uma questão muito de pensar, tipo, como que vocês estão pensando uma franquia que pra gente dá muito retorno. Porque, vamos lá, Bem-vindos a Derry, apesar da gente ter falado aqui algumas coisas e tal, ela é um sucesso de crítica e público. Fato. Perfeito. É a terceira série mais vista da HBO, que é uma gigante nesse tipo de exibição, entendeu? Tipo, exemplo, quando eu fui ver o último episódio, eu tentei ver 11 horas, eu não consegui. Eu tive que voltar 1h da manhã. Cara, a HBO até hoje, cara, não arrumou essa merda dessa plataforma, né, cara? O servidor não aguenta. É incrível, cara. Na Netflix acho que vai ficar bom, pelo menos. Pô, mas tá aí, GG. Quem foi que ganhou em visualizações o Bem-vindos a Derry? Só o Game of Thrones e o Pacificador, talvez? Não, cara. Não, ficou na frente de Pacificador. Só o Casa do Dragão. Casa do Dragão e o Game of Thrones. E o The Last of Us. Last of Us. Porra. Ah, tá. Porra, então realmente a gente tem pra ninguém. Significa que todo mundo vê essa porra, então. É o que eu tô falando, assim, é uma audiência muito grande. Então, assim, quando você pensa nisso, eu acho que o que a HBO /produção /diretor tá pensando? Eu não posso entregar o ouro de que essa história já tá dada. Que isso aqui é uma história que não tem futuro, que todo mundo já sabe o que vai acontecer no final, sabe? Então ele planta isso pra gente falar, alguma coisa pode acontecer ainda que vai mudar o que já foi e a gente pode trazer. E eu digo mais, Matheus, dependendo do tamanho do sucesso que isso aqui for, eu não duvidaria que eles metam um retcon lá no final e falar, o Pennywise conseguiu. E ele mudou o futuro, tá ligado? Nem que seja alguma coisa. Nem que seja alguma coisa meio que assim, no sentido do que tem no livro, dele botar ovos. E desses ovos aí ele continuar, tá ligado? Vira o Pennywise Jr., né? Os netos do Maturin aí, ó. O grande problema o grande problema, na real, de uma continuação de It é que o palhaço vem de 27 em 27 anos. E... né, já foi o último filme foi muito atual, então, tipo, porra, 27 anos vai esperar pra lançar um outro filme? Então, vai lançar um filme no futuro? O futuro meio que não vai ter, né, porque ele tá morto depois de 2016, né, que é onde oficialmente ele morre, né, mas se você for pro passado, cara, você vai ter problemas também, né, GG? Porque assim, sim, você voltou pros anos 60 agora, aí depois você vai ter que voltar pros anos 30, e que já voltou também na série. A série já voltou pros anos 30, né? Aí depois, cara, você vai ter que voltar pro século 90, sabe? Tipo, 1790, então, 1820. As três temporadas encomendadas são 1935 e 1908. E 8. 1908. Caralho. São as três que estão encomendadas já. Pô, cara, mas então, assim, 35 é um pré-guerra, maluco. 1908, cara, nem sei o que as pessoas faziam em 1908, cara. Que aí são... os eventos, na real, a gente já teve um deslumbre aqui nessa temporada, que são 35, a Gangue Bradley, que é o massacre da Gangue Bradley lá, que inclusive tem umas referências nos filmes originais também. Tem. E em 1908 é a passagem do circo. A passagem do circo pro Derry. Então a gente já viu alguma coisa aqui. E se você terminar a última temporada
o Bob Gray vai ser o personagem. A filha do Bob Gray vai ser a personagem principal. Vai ser a criança principal. Olha que. Pois é, cara, e essa linha do tempo maluca, né, cara? Tipo, o que é isso, né? Porque ela é pra ser uma senhora, né? Mas não é uma senhora, né? Eles deram um tratamento tia May aí na filha do Bob Gray, cara. Maluco. E a gente tem então, Matheus, só pra. Vamos caminhar aqui pro final, que a gente falou bastante coisa, né, cara? Mas a gente tem. A gente tem, então, essas. Uma coisa que tem no livro, aí o Matheus vai me corrigir. No livro é sempre dito que é preciso 5 crianças lá pra matar ele, pra vencer o Pennywise. E é uma coisa meio espiritual mesmo. Apesar de que no livro o Bill faz quase tudo sozinho, né? Tem isso também. Então, né? Então, calma aí. Não, então. E aí. Pode falar, Gê. Não, só pra levantar a bola pra você. Nos filmes, eles colocam 7, né? Um número de 7. Isso. Aqui, a gente tem 4 no final enfrentando ele. E eles trazem o Rich de volta como fantasma pra ser essa última força e vencer o palhaço. O que você achou desse final mágico aí das crianças se unindo com um fantasma, mostrando o dedo do meio pro palhaço e vencendo ele? Cara, pior que essa cena eu gosto, cara. Essa cena eu acho muito legal. Eu gosto muito do Rich voltando pra dar o dedo do meio, né? Inclusive, a gente só sabe que o Rich tá lá, né? Por conta do Dick Halloran, né? É bem triste, na real, né? Esse final, né? Porque o final termina mesmo com ele sendo morto e todo mundo indo no funeral dele e ninguém tá vendo ele, né? Mas ele tá lá junto, abraçando as crianças. Isso é Stephen King, cara. Isso é Stephen King. Muita gente acha que o Stephen King é tipo esse monstro sem coração que só escreve coisa horrível. Ele sempre preza por essas relações, né? Interpessoais das crianças, né, cara? E o que o Jorge tava falando, né, que tem nos livros, né? Nos livros, né, cara, você tem uma coisa chamada K, tipo K-A-A, que é a roda. Dentro do livro, né, todos os acontecimentos que sempre estão destinados a acontecer, eles são cíclicos, né? Eles sempre acontecem e geralmente acontece quando um grupo de pessoas pura tenta, tipo, se juntar pra se reerguer contra alguma coisa ruim, né? Que aí eles fazem um catete, né? Que é a palavra que ele usa também, que é uma palavra inventada, né? Mas todas as palavras são inventadas, então tanto faz. Mas basicamente é um grupo de pessoas, né, que tá pra lutar contra o mal, né? E quando eles se juntam, é como se a força deles fosse, em vez de ser somada, multiplicada, sabe? É o que acontece no filme do It, né? E é o que acontece aqui também. E o que acontece em várias outras pequenas histórias de Stephen King, cara. Quando umas pessoas se juntam, né? Elas estão querendo lutar contra o destino, estão querendo vencer a causalidade, né, das coisas, né, cara? E isso é um conceito muito legal que tem na Torre Negra, né? E que a obra que eu acho que ela trabalha de jeito excelente, cara. Esse final, por mais que ele seja clichê, ele é bem honesto. E por mais que ele seja meio piegas, né, cara, ele tem o espírito de Stephen King, cara. Então não tem o que falar não tem nada de ruim pra falar disso aqui não, cara. Mas aí, acho que você tá certo, cara. Tem uma coisa meio... Inclusive no livro eles falam, né, que a união, a amizade deles é praticamente um Shine, né? Tipo, essa união dessas crianças acabam tornando eles meio que protegidos pelo Maturin e tal, e tudo mais. Que é uma questão que eles não conseguem muito bem adaptar. Eles não conseguiram dar uma solução pra isso. Os próprios rituais que eles falam aqui, que aqui são rituais indígenas, né? No livro, o ritual é uma batalha muito mais mística, né? De mente mesmo. E nos livros, Sim. No livro é assim, e eles não conseguem adaptar isso nem no filme, né, cara? No filme, aquele ritual é ridículo. Cara, então, aquele ritual não é bem um ritual, né, cara? É isso que é foda, né, cara? Porque, assim, você tem o Dick Halloran entrando no macroverso lá e ele se fode, né? E depois, quando ele tá equipado lá com a arma que dá uma proteção a mais pra ele consegue, né? E aqui, o ritual em si meio que não tem ritual, né, cara? Inclusive, é até uma questão polêmica do livro, né? Porque o ritual no livro, né, do It, ele meio que até envolve sexo, né, cara? Porque tipo... E, assim, crianças, né? Então é uma coisa zoada de você ler, né? Mas a ideia mesmo era sobre crescimento, né? Sobre ser adulto, né? E a batalha em si, ela é muito mais metafórica do que só você, prende esse pilar aqui e dá a facada no monstro, sabe? E aqui, cara, né? Ela ficou... a gente tem que fazer essa coisa urgente aqui, Jorge, senão vai dar tudo errado. E aí eles conseguem fazer coisa urgente e nada dá errado, né? Olha só, que coisa boa. Mas vamos lá, Teteu. Chegou a hora, cara. Afinal, quantos cafezinhos vale
It, bem-vindos a Derry. Ai, cara, olha aí. Pô, cara, pra mim, cara, vai ser um 4 cafés. 4 cafés nada, 3 cafés. Mas é um 3 mais puxado pro 4, cara. Vai ser um 3 cafés pra mim, cara, porque eu gostei do desenrolar da série. Eu gostei da maneira que eles trabalharam alguns personagens, né? Eu gostei de ver o Dick Halloran, apesar dos pesares, né? Mas então, pra cada coisa boa tem uma coisa ruim, né, cara? Eu não gostei da maneira que eles focaram demais no Pennywise, não diversificaram, não gostei dos militares, né, cara? E aqueles clichês, né, que você mesmo comentou, são muito mais signos do que esse gênero em questão, né, de entretenimento tá sendo nesse momento, né? Mas eu vou dar um 3, vou dar um 3 pro It, cara. Eu acho o It honesto, viu? Eu acho Bem-vindos a Derry honesto, e honesto vai ser a palavra que eu vou estar usando pra comentar sobre a série, né? Ela faz muitas coisas muito boas, mas muitas coisas muito ruins, e o final ela entrega honesto. E você, Gigi, o que tu achou? Qual que é o teu grande take aí, o seu hot take pra série? Eu vou de 4 cafezinhos, Você vai de 4, Jorge? Vou de 4, cara, vou de 4 gostoso aqui. Boa. E eu acho que a série, ela entrega muito do que a gente não pediu realmente, assim, tem várias coisas que eu nem sei se até agora se eu queria ver ou não, essas conexões com Presídios, com o Castle Rock, com o próprio Iluminado e tal, apesar de eu achar o personagem maravilhoso, eu não sei o quanto eu queria ver isso. Mas eu acho que, assim, tem uma questão de... Se ele fez gratuitamente, pelo menos fez bem feito, sabe? Tipo, eu acho que a série tem, por exemplo, quando mostra a mãe do Dick lá dentro da cabeça dele, com o pai, é uma coisa que tem muito aquele olhar do Dr. Sono mesmo, assim. A gente é transportado um pouquinho pra aquele universo, então ele capta bem as coisas dentro do que ele faz. Né? As caixas que ele ensinou pro Danny, no Dr. Sono, cara, isso é legal, isso é muito charmoso. Agora, o que eu não gostei tanto pra não ser perfeita pra mim? Que é, primeiro, o excesso de humanização da figura do Bobby Gray, então... sabe, eu acho que assim, você mostrar que aquele cara existiu e que ele foi captado porque ele tinha uma coisa meio magnética pra essa entidade, eu acho maravilha, cara, eu acho muito legal. Mas agora caiu numa coisa meio de temos que aproveitar o ator. E aí, pra mim, é um problema, sabe? Tipo, é o Bill Skarsgård sendo, tipo, ele mesmo e tentando fazer seus maneirismos por muito tempo em tela. E aí eu acho que isso prejudica bastante, assim, a experiência de entender que a coisa é uma coisa, sabe? Como eu e o Matheus estávamos conversando aqui, provavelmente se o Clube dos Otários não tivesse derrotado o Pennywise, ele tivesse vencido, ia chegar uma hora onde ele ia perceber que aquilo não estava mais agradando crianças, que as crianças não gostam de palhaço, que elas não se atraem por palhaços, e ele ia acabar tendo que se aderir a uma outra forma fixa. Isso ia acabar acontecendo, entendeu? Então, o Lucas Neto Pennywise é real, gente. O Lucas Neto Pennywise é real. Então, assim, eu acho que esse exagero me incomoda um pouco. E a outra coisa que me incomoda um pouco, e é um defeito crônico do diretor, cara, que é quando ele usa efeitos de CGI propositalmente ruins. Quando ele faz o olho da Meg, por exemplo, saltar. Cara, é um efeito ruim de propósito, tá ligado? Não é porque, o CGI é ruim. Não, ele faz de propósito, como ele faz em Flash. Porque ele acha maneiro usar efeitos ruins pra parecer, distorcido e tal. E eu acho ruim, cara. Eu acho que é um bagulho que joga muito contra ele. Que é um diretor que é legal, mas que ele tem o seu melhor quando ele não usa CGI. Quando ele mete a usar CGI, ele faz merda. É de lei, cara. Toda vez que ele vai usar CGI, inclusive no próprio Pennywise, tem uma hora que o Will Halloran, ele atira na cabeça do palhaço, e aí sai uma cabeça de palhaço de brinquedo, assim. Ai, cara, que bagulho mais... sabe? Isso daí foi bom, Jorge. Isso foi bom, Jorge. Calma. Tem 4 cafés, né, Jorge? 4 cafés, você tava falando? 4 cafés, cara. Meteu o pau no Indy Muscat, 4 cafés ainda. 4 cafés. Pode baixar a nota, Jorge. Tá liberado, tá? Não, cara, tá 4 cafés aí merecido, porque a série se sustenta e eu quero ver já a próxima temporada aí. Mas a gente fala disso numa próxima. Mas e você? Comprou essa teoria de que o Pennywise está tentando mudar o futuro? E o que você achou da participação de Dick Halloran? Comenta aí e vamos conversar sobre o multiverso do King. Te vejo na Torre Negra, hein? Até lá!